Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Estamos de volta aí com a segunda parte da nossa aula sobre o direito das coisas. Falamos aí na primeira aula sobre o conceito de coisas, sobre posse, né? E agora nós falaremos nessa aula sobre a propriedade. Então, como nós combinamos, leitura obrigatória dos artigos 1228 a 1313. Então, você deve acompanhar essa aula. Assim que terminar essa aula, você faça a leitura de todos esses artigos. São um pouco mais de 100 artigos, mas artigos muito tranquilos de você ler. Leia esses artigos com atenção e fazendo as suas anotações. Artigo 1228 a 1313. Por quê, meus queridos? Porque prova objetiva, em especial prova do IESES, eles adoram cobrar o texto da lei, cobrar o que está previsto na legislação. Então, se nós já sabemos da estratégia do IESES, é só nós assistirmos a aulas para entendermos os principais institutos e para que eu possa fazer essa organização para vocês, e aí vocês façam a leitura atentamente dos artigos 1228 até o artigo 1313, tá joia? Então, iniciando o artigo 1228, ele não traz uma definição de propriedade, mas ele nos enuncia os poderes do proprietário. O artigo 1228 diz o seguinte: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, portanto, o direito de propriedade é o direito mais amplo que nós temos, o direito real mais amplo, o direito real mais completo que nós temos. É o núcleo do direito das coisas, o direito real, e o artigo 1228 traz esses elementos do direito de propriedade. Quais são esses elementos, professor? O direito de usar, ou seja, a faculdade de servir-se da coisa, a faculdade de utilizar o bem da maneira que ele entender mais conveniente. Lógico, desde que não haja abuso de direito, mas isto exclui o uso desse bem por terceiros. Esse direito de usar é o direito de excluir o direito de uso em relação a outras pessoas. Usar, o direito de gozar ou fruir. Professor, o que seria esse direito de gozar ou de fruir? É o direito de perceber frutos naturais e frutos civis da coisa, ou seja, é o direito de aproveitar economicamente os produtos e os frutos de determinado bem. Tranquilo? E por último, o direito de dispor do bem. Dispor aqui, o que a doutrina chama de jus abutendi. Muito cuidado, que jus abutendi não está relacionado a abusar do bem, certo? Jus abutendi é o direito de transferir, o direito de alienar este bem a outra pessoa a qualquer título, tranquilo? E por último, o direito de reaver, ou seja, o reivindicatio, que a doutrina diz, o direito de reaver. Nós já falamos sobre isso aí em relação dos princípios do direito real, que é o poder de reaver a coisa de com quem quer que esse bem esteja, tranquilo? Então esse é o poder de reivindicar. Reivindicar, e eu falei agora reivindicar para que você não confunda. Na nossa aula nós falamos sobre as ações possessórias que defendem a posse, e aqui as ações que defendem a propriedade são ações reivindicatórias, são ações de domínio. Quais são os elementos, professor, dessas ações reivindicatórias? Primeiro, a titularidade do domínio, ou seja, a demonstração pelo autor que ele é proprietário do bem, que ele é titular, né? Proprietário pode ser titular de outros direitos reais também, se for relacionado a outros direitos reais, mas aqui estamos falando da propriedade. Então, que ele é titular. E como que ele comprova que é titular do bem, professor? Se for um bem imóvel, somente com o registro do título. Então, com o registro de imóveis é que se comprova. Então, elemento essencial de uma petição inicial de ação reivindicatória: o título, a juntada da certidão da matrícula do imóvel em nome do autor da ação. Tranquilo? Segundo, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. Esses são os três elementos das ações reivindicatórias. Lembrando que a ação reivindicatória é uma ação
imprescritível. Por quê? Lembra que nós falamos para vocês que um dos princípios do direito real é que ele é perpétuo, ou seja, ele não se extingue ou somente se extingue em razão dos casos previstos em lei, como por exemplo a uso capião e a desapropriação. Por isso, a ação reivindicatória é uma ação imprescritível. Por ser uma ação real, há necessidade de outorga uxória. Lembra nossas aulas lá, a diferença entre legitimidade e legitimação? Então aqui é uma espécie de legitimação. E muito cuidado na sua prova, meus queridos. Fico muito preocupado com isso, porque o titular do compromisso de compra e venda de bem imóvel, o titular de compromisso de compra e venda de bem imóvel que tem esse título registrado, ele também tem legitimidade para ajuizar uma ação reivindicatória. Artigo 1417 do Código Civil. Então, o promitente comprador, ou seja, o titular desse direito real, porque é um direito real, segundo lá o artigo 1228, desde que esse título seja registrado, porque aí é a maneira que ele vai demonstrar a sua titularidade, ele tem legitimidade para ingressar com uma ação reivindicatória. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Então vamos lá, seguindo. Professor, quais são as formas de aquisição da propriedade? Então vamos lá, os artigos 1239 e 1259 e 1784 nos dizem algumas espécies, algumas hipóteses de formas de aquisição da propriedade. Então, são elas: direito hereditário. Então, através do direito hereditário, que nós não estudaremos aqui, porque estudaremos lá na nossa aula de sucessão, tudo bem? O registro do título seria uma outra forma de aquisição, não estudaremos aqui também o registro do título, porque ele será lá na aula de registro de imóveis. E aí, mais duas hipóteses: a accessão e a uso capião. Então são duas hipóteses que nós estudaremos aqui, porque faz parte dessa aula, faz parte da aula de direitos das coisas, ou seja, relacionadas à propriedade. Professor, mas o que seria a accessão? A accessão é um modo originário de aquisição de propriedade criado por lei, em virtude do qual tudo o que se incorpora a um bem fica pertencendo ao seu proprietário. Aqui nós deveremos observar o princípio de que a coisa acessória segue o principal. E também, na questão das acessões, segue o princípio também de que veda o enriquecimento sem causa. Mas, professor, eu ainda não me convenci sobre as acessões. Nós temos, meus queridos, as acessões físicas, ou seja, são fenômenos naturais. O senhor poderia me dar algum exemplo, professor? Vamos lá. A formação de ilhas. Então, o acúmulo natural de areia, o acúmulo natural de materiais, de terra, que são levados pela correnteza, e então esta formação de ilha gera uma aquisição de propriedade por meio da acessão. Isso para o direito, isso se chama uma acessão natural por formação de ilha. E nós temos as duas que mais caem em concurso. Então vamos lá, muita atenção. A aluvião e a avulsão. A aluvião é o aumento insensível que o rio anexa a determinadas terras. Aquele aumento vagaroso que vai levando aqueles acréscimos de terras, acréscimos de areia, que vão se formando nas margens, nos terrenos marginais. O artigo 1250 nos diz que isso se chama aluvião. É uma espécie de aquisição originária da propriedade por meio de uma acessão física, uma acessão natural. Tranquilo? Tudo bem? E a avulsão? Lembre de vulcão, tá na sua prova, a avulsão. A avulsão é um aumento dessa propriedade, um aumento desse bem de forma súbita, ou seja, aquela corrente que arranca uma parte considerável de um prédio e aloja essa parte em outro prédio, certo? Então nós temos a retirada abrupta, uma retirada violenta, súbita de uma parcela de um bem, geralmente por correnteza, e esse bem ele se aloja em outro prédio, e aí nós temos a aquisição da propriedade por meio da acessão. A acessão essa natural, a acessão essa acessão física. Tranquilo? E por último, o abandono de
álveo. Abandono de álveo se dá quando nós temos a superfície dos rios, aquelas águas que cobrem os rios sem transbordar, ou seja, o fundo do rio, quando ele seca. O fundo do rio, ao secar, nós temos o álveo abandonado. E de quem pertence esse álveo abandonado, professor? Artigo 1252, que você deve fazer a leitura obrigatoriamente. Então, esse álveo abandonado, se for em rio público ou em rio particular, ele pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, na proporção das testadas e até a linha mediana desse álveo que foi abandonado. Viu que tranquilo, que simples? Parece algo tão complexo, mas é algo muito tranquilo. E nós temos também as acessões industriais, que são as construções e as plantações. Por que as seções industriais? Porque são as seções que decorrem de um comportamento humano. E o nosso Código Civil nos dá uma presunção de que toda construção ou plantação existente em um terreno, ela é feita pelo proprietário e à sua custa, salvo prova em contrário. Tranquilo, meus queridos? Então, uma casa que é construída em um terreno, nós temos uma construção. Esta construção, ela é uma acessão industrial, não é benfeitoria. Benfeitoria é feita no bem. Então, se você troca uma porta de uma casa, se você faz uma pintura em uma casa, nós temos uma benfeitoria. E aí nós temos lá, que nós já estudamos quando nós falamos sobre bens, as benfeitorias úteis, benfeitorias necessárias, voluptuárias. Então, a benfeitoria, ela é feita no bem. Agora, se você amplia o bem, se você constrói algo, então, por exemplo, o puxadinho é uma acessão industrial, porque ele é uma construção. E construção, nós teremos aí as normas relacionadas à acessão. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? E agora falaremos sobre a uso capião. Vou dar uma aula para vocês agora nos próximos 10 minutos para que você nunca mais esqueça sobre todas as hipóteses de uso capião. Então você vai ficar fera em uso capião, pode cair todo e qualquer tipo de uso capião na sua prova e eu tenho certeza que vai cair uso capião. E a primeira dela é a uso capião de bem móvel. Ah, é possível, professor? Sim, é possível o uso capião de bem móvel. Então, a posse mansa, pacífica e com ânimos domini de um bem imóvel pelo prazo de 5 anos, certo? Independentemente de justo título, independentemente de boa fé, gera a aquisição originária da uso capião de bem imóvel. Tranquilo? E se nós tivermos, isso chama uso capião de bem imóvel extraordinária. Professor, e se eu tenho um justo título? E se eu tenho boa fé? Aí esse prazo é reduzido para 3 anos, o que a doutrina chama de uso capião de bem imóvel ordinária. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Professor, e a uso capião de bem imóvel? Vamos lá então, a uso capião de bens imóveis, meus queridos. A partir de agora, eu falarei para vocês as 10 hipóteses de uso capião que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Vamos lá? Está preparado? Tranquilo então, vamos comigo, vem comigo. Uso capião extraordinária de bem imóvel. Artigo 1238 do Código Civil de 2002. Quais são os elementos que exige, professor? Posse mansa, pacífica e sem oposição pelo prazo de 15 anos. E acabou. Só isso, professor? Uso capião extraordinária, artigo 1238. Posse mansa, pacífica e sem oposição pelo prazo de 15 anos. Boa fé? Não. E justo título? Não. Moradia? Professor, o senhor tem certeza? Absoluta. Então, se alguém exerce a posse mansa, pacífica e sem oposição pelo prazo de 15 anos em um imóvel, aí nós teremos a uso capião extraordinária, que gera a aquisição da propriedade por este possuidor. Tranquilo? Número 2. Uso capião extraordinária com prazo reduzido. É o parágrafo único do artigo 1238. Quais são os requisitos? Posse mansa, pacífica e sem oposição por 10 anos e moradia habitual ou obras ou serviços de caráter produtivo. Tranquilo? Muito cuidado para não confundir. As pessoas acham que essa é a uso capião ordinária. Não. Essa é a uso capião extraordinária
com o prazo reduzido. Reduzido em razão da moradia habitual ou de obras ou serviços de caráter produtivo que forem instituídos nesse bem. Tranquilo? Número 3. Agora sim nós temos a uso capião ordinária, artigo 1242 do Código Civil. Quais são os elementos? Posse mansa, pacífica e sem oposição por 10 anos, e aí por isso que as pessoas às vezes confundem, porque é o mesmo prazo da uso capião extraordinária com prazo reduzido. Justo título e boa fé. Justo título e boa fé. Tranquilo? Beleza? Então, meus queridos, vamos lá. E agora, a uso capião ordinária com prazo reduzido. Então, são duas hipóteses. Uso capião extraordinária com prazo reduzido e a uso capião ordinária com prazo reduzido, que é o parágrafo único do artigo 1242. Quais são os requisitos, professor? Então, se o prazo é reduzido, é posse mansa, pacífica e sem oposição pelo prazo de 5 anos, por isso é uso capião ordinária com prazo reduzido, justo título e boa-fé, e aí outros elementos. O bem deve ter sido adquirido onerosamente, com base no registro constante no cartório, e deve haver o cancelamento deste registro, cancelamento posterior a esta aquisição, e também moradia ou realização de investimentos de interesse social e econômico. Isso é o que alguns doutrinadores chamam de uso capião tabular ou uso capião de livro, porque ela decorre do cancelamento do registro. Em alguns países nós temos expressamente essa hipótese de uso capião tabular. Há uma divergência em relação à existência desse parágrafo único do artigo 1242 ser ou não a uso capião tabular. Para sua prova, basta que você saiba que ela é uma uso capião ordinária com prazo reduzido. Tranquilo? Número 5, já estamos na metade das nossas uso capiões. Vamos lá. Uso capião constitucional urbana, artigo 1240 do Código Civil e 183 da Constituição Federal. Aqui é a uso capião que a doutrina chama de pró-mísero. Posse mansa, pacífica e sem oposição pelo prazo de 5 anos. E aqui sim nós temos a limitação. Aqui nós temos a limitação territorial, ou seja, área urbana de até 250 metros quadrados, moradia e que a pessoa não seja proprietária de um outro imóvel e que não tenha adquirido esse bem por essa, já tenha adquirido outro bem por essa modalidade de uso capião. As pessoas confundem a uso capião extraordinária que nós estudamos, a uso capião ordinária, extraordinária com prazo reduzido, ordinária com prazo reduzido, não há limitação territorial de tamanho de imóvel, somente aqui na uso capião constitucional urbana, prazo de 5 anos, moradia, não ser proprietário de outro imóvel e a limitação à área urbana de até 250 metros quadrados. Tranquilo? Número 6, uso capião constitucional rural, artigo 1239 e artigo 183 da Constituição. Aqui é a uso capião pro labore. Requisitos: posse mansa e pacífica sem oposição pelo prazo de 5 anos. A área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, aqui nós temos a limitação territorial, certo? Deve tornar essa propriedade produtiva por seu trabalho ou de sua família, moradia, não ser proprietário de outro imóvel e não tenha adquirido por outro imóvel por essa modalidade de uso capião. Lembrando que aqui, todas as vezes que eu falar para vocês moradia, não há possibilidade de aquisição de terreno, porque a necessidade de uma construção, a necessidade nem que seja uma construção de madeira ou uma construção de lona, mas a necessidade de moradia neste bem para que se tenha a uso capião dessas hipóteses, constitucional e a uso capião constitucional urbana e rural. Tranquilo? Número 7, a uso capião especial urbana do Estatuto da Cidade, posse mansa, pacífica e sem oposição por 5 anos. Área ou edificação urbana não superior a 250 metros quadrados, moradia, não ser proprietário de outro imóvel, não tem adquirido por essa modalidade de uso capião outro imóvel. Tranquilo? Uso capião especial urbana lá do Estatuto da Cidade. E agora, muita atenção, uso capião especial urbana coletiva, também do Estatuto da Cidade. Posse mansa, pacífica e sem oposição por 5 anos. Área ou edificação urbana
superior a 250 metros quadrados. Já vi muita gente errar isso em prova. Então, na uso capião coletiva, a área deve ser maior, porque se for menor, daí é a uso capião comum, certo? Ou constitucional ou uso capião especial. É aqui do Estatuto da Cidade também, mas então a uso capião coletiva, a exigência de que a área seja maior, seja superior a 250 metros quadrados. Moradia, ocupação por população de baixa renda, aqui nós temos a primeira vez o elemento da ocupação de pessoa de baixa renda para a uso capião, e aí o mais importante, impossibilidade de identificação dos terrenos ocupados por cada possuidor. Meus queridos, se nós temos um bairro, esse bairro é dividido por ruas e cada rua nós temos um imóvel, não há possibilidade dessa uso capião, porque lá nós temos a identificação dos terrenos. Aqui é justamente para os casos das favelas, né? As comunidades em que não há possibilidade, em que as casas são construídas uma do lado da outra, uma sobre a outra, uma na laje. Então, nesses casos aqui nós teremos a uso capião especial coletiva urbana do Estatuto da Cidade, tranquilo? Tanto que o registro do título, o registro dessa sentença, ele é feito por percentual, por fração ideal. O registro não é feito uma área imóvel de 10 metros por 200, não. O registro é feito por percentual, certo? Faça uso capião de toda a área maior de 250 metros quadrados, e aí nós temos o registro de percentual, 5% do imóvel, 2% do imóvel, 10% do imóvel, aí a depender do tamanho do imóvel. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Não vamos errar isso na prova? Vamos lá, então. Uso capião indígena, lá da Lei 6001 de 73, que exige posse mansa pacífica sem oposição por 10 anos e área em terra de zona rural não superior a 50 hectares. E por último, que eu tenho certeza que vai cair na sua prova, porque é a novidade, artigo 1240-A, que é a uso capião familiar. Quais são os requisitos, professor, para a gente encerrar a nossa aula? Vamos lá. Propriedade em condomínio com o cônjuge ou o ex-cônjuge, imóvel urbano de até 250 metros quadrados. Número 3, exercício de posse com exclusividade por 2 anos. Então é o menor prazo de uso capião de bem imóvel que nós temos, mas é o exercício da posse com exclusividade. Por quê? O outro requisito é o abandono do lar pelo outro condômino, pelo cônjuge. Então a pessoa abandonou o lar e você exerce com exclusividade a posse pelo prazo de 2 anos. E aí os 2 últimos requisitos para esta uso capião familiar, que é a moradia, né, e não ser proprietário de outro imóvel. Meus queridos, agora você está muito bem, você sabe todas as hipóteses de uso capião, podem voltar essa parte da aula, esses últimos 15 minutos, mas tenha certeza que o que cair de uso capião na sua prova, você sabe. Faça uma leitura do artigo 1228 até o artigo 1313, para que você saiba todos os detalhes relacionados à propriedade, sabendo que o IES adora cobrar o texto da lei, tranquilo? Então, muito obrigado, e daqui a pouquinho nós voltamos com os outros direitos reais. Já vimos sobre princípios, propriedade, posse, e agora na próxima aula sobre os nossos outros direitos reais, os direitos reais sobre coisas alheias. Até daqui a pouquinho, vamos lá.